Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Para a celebração deste casamento, meus irmãos e irmãs, felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que estes nossos amigos, Vitor e Beatriz, resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles este momento é de suma importância, por isso vamos acompanhá-los com a nossa amizade e nossa oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que hoje Deus nos dirige, e depois, juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos estes noivos, seus servos e nossos irmãos. Oremos. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Vitor e Beatriz, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a como o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Palavra do Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Todos. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo,
Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido a um homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e aumente a nossa fé. Amém. Podem sentar um instante. Querido Vitor, querida Beatriz, bendito seja Deus por este dia em que nos reunimos para testemunhar o amor entre vocês. Deus quis, Deus escolheu vocês. É vocação o matrimônio, mais do que uma escolha, é um chamado. Vocês foram escolhidos por Deus para serem família, vocacionados. Por isso o coração do Padre se alegra, primeiro por esta honra de vir lá de Carapicuíba, celebrar este casamento aqui, assistir, na verdade, este matrimônio. Para mim é uma honra imensa poder testemunhar o amor de vocês, sabendo que o testemunho que o Vitor deixou na nossa comunidade foi um testemunho muito bonito, antes de ir para os estudos, e voltando agora com você, e tudo isso acontecendo, é muito mais especial. Por isso o coração do Padre louva a Deus, bendiga a Deus, e eu convido todos que estão aqui nesta igreja a louvar a Deus também com uma bonita salva de palmas. Bendito seja Deus por esse dia. Sacramento do matrimônio, vocação de amor, vocação de entrega. Primeira leitura que nós ouvimos, São Paulo nos convida, não é? A vivermos segundo o amor, e de modo especial aqueles que se unem pelo sacramento do matrimônio. Paulo interpreta este dom extraordinário em relação a Cristo e a igreja. Como que o esposo deve amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja se entregando, se doando, se imolando. O sacrifício do altar. É assim que o marido ama a esposa, dando a vida, sendo generoso. Se não há generosidade, se não há respeito, não vai haver amor. Então, meu irmão, seja generoso, seja bondoso, seja amigo do Senhor, para que no Senhor, na força do Senhor, você tenha a coragem de todos os dias gastar a vida por ela, dar a vida por ela. Não tenha medo, é sacrifício, mas é neste sacrifício, é nessa doação que está a felicidade, a vocação, a realização da vocação. Mas como a mulher deve amar o esposo? A mulher deve amar o esposo sendo submissa ao esposo. Ora, se o teu esposo te ama como Cristo, ou luta para te amar como Cristo ama a igreja, se deixe cuidar por ele, se deixe zelar por ele. Aqui eu não estou dizendo submissão no sentido de virar uma empregada, não é nada disso, amor de Deus, mas no sentido do cuidado, do zelo, do carinho, deixar-se cuidar. Deus dá uma autoridade para o homem, o chefe da família,
e que a mulher seja submissa neste sentido, deixando-se zelar, cuidar pelo seu marido. O casamento é muito importante. O casamento é um dom, porque do altar brotam as famílias. Muitos hoje são contra a família. Muitos hoje não aceitam a família. Há uma luta constante, vocês sabem disso, contra a família. Mas nós ouvimos a palavra do Evangelho, nosso Senhor nos ensinando: o que Deus uniu, ninguém separa. É Deus que une vocês hoje. Muito mais do que uma bênção, não é? É Deus, é a bênção de Deus que desce sobre vocês. Então hoje, nesta tarde, vamos pedir a Deus, nosso Senhor, que vocês sejam fiéis a esta bênção que vem do alto, que vem de Deus. O padre só é um instrumento de Deus. Vocês é que celebram o casamento hoje, e que vocês possam viver na fidelidade, no amor, na dedicação. Quanto mais fiéis vocês forem, mais felizes vocês serão. Fidelidade é sinônimo de felicidade. É assim que Deus quer. Hoje vocês são abençoados para serem uma só carne, e o que Deus uniu, ninguém separa. E nós cremos que hoje Deus une vocês para toda a vida, e que assim seja. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos elevar a Deus as nossas preces, para que estes nossos irmãos, Vitor e Beatriz, agora santamente unidos em matrimônio, possam gozar de saúde e paz. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que abençoe a sua união, como abençoou as bodas de Caná, rezemos ao Senhor. Para que Deus lhes dê o amor e a paz, e assim testemunhem o nome de cristãos, rezemos ao Senhor. Por todo o povo cristão, para que cresça sempre mais na santidade de vida, e por todos os que passam dificuldades, para que alcancem o auxílio da divina graça, rezemos ao Senhor. Por todos os casais aqui presentes, para que o Espírito Santo renove neles a graça deste sacramento, rezemos ao Senhor. E infundi, Senhor, nos corações destes esposos o espírito do vosso amor, para que sejam um só coração e uma só alma, e nada possa separar os que unistes, nem afligir os que abençoastes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caros noivos, Vitor e Beatriz, viestes a esta igreja para que, na presença do sacerdote e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcado por Cristo com o sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Vitor, Beatriz, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a igreja: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Sim. Para manifestar vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e de sua igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Eu, Vitor, te recebo, Beatriz, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida.
Eu, Beatriz, te recebo, Vítor, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que manifestastes perante a igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Uma salva de palmas, eles estão casados. Bênção e entrega das alianças. Deus abençoe estas alianças que desentregaram um ao outro em sinal de amor e fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode levar um pouquinho de água. Beatriz, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vítor, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
que os noivos possam se ajoelhar para a bênção nupcial. Eu convido todo o povo a estender a mão sobre eles, rezando sobre este casal, pedindo que Deus verdadeiramente derrame as suas bênçãos, que eles sejam sempre generosos, que eles sejam sempre unidos ao Senhor, que Deus livre este casal de todos os perigos e de todos os males, que eles sejam dóceis e que sejam sempre cheios do Espírito Santo, da força do alto. Reze por eles, peça que Deus derrame bênçãos sobre este casal. Caros fiéis, roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Vitor e Beatriz, que Ele ajude bondosamente com seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Beatriz, e ela busque o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confie o seu marido, e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e coerdeira da vida divina, e amando com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Nós vos pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo, sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcance o reino do céu e o convívio dos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vitor, pode beijar a sua esposa Beatriz. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus manso e humilde de coração. Jesus manso e humilde de coração. Jesus manso e humilde de coração. Oremos. Tendo participado da vossa mesa, nós os pedimos, ó Deus, que Vitor e Beatriz, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Beatriz, eu já falei uma vez para você que você é o meu caminho de santidade, e eu quero chegar ao céu com você, e espero que você também seja um caminho de santidade. Nós vamos conseguir juntos, e se Deus nos conceder a graça de ter filhos, também queremos levá-los a essa plenitude, dessa união com o Senhor. E eu só posso dizer que estou muito feliz, e que o Senhor derrame
abundantemente o Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a sua, para que a gente seja fiel nas dificuldades, nas alegrias, nos pequenos detalhes da vida, que nós possamos, pela graça do Senhor, ir mais além e chegar à santidade que Ele espera de nós. Eu só quero dar graças a Deus de ter colocado na minha vida, de ter feito esse noivado tão bonito, de ter feito tudo no caminho do Senhor, e pido para que seja todos esses anos que estão na frente, sempre da mão de Jesus, não estresse. Obrigado pela oportunidade de testemunhar o amor de vocês. Tá filmando aqui ou filmando aqui? Tá filmando aqui, isso. Vai ficar gravado, né, esse carinho. Vocês voltam para a Espanha, vai ficar uma semana aqui, depois voltam. É bom que eu já tenho lugar para visitar. Que coisa boa. E você sempre bem-vinda na casa do Padre também. A gente mora tudo perto. Obrigado aos familiares, né? O pai, a mãe. Quem que veio lá da Espanha? A irmã, como é o nome da irmã? Helena. Uma salva de palmas para Helena. Deus abençoe. E os seus pais ficaram, e o nosso coração está em sintonia com o coração deles lá. Depois eles vão poder ver as imagens e vão ver o quanto nós estamos aqui cheios da ação de Deus, da graça de Deus, da unção de Deus, de uma alegria, né, inenarrável, de poder estarmos testemunhando o amor de vocês. Bendito seja Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem de Fátima e por intercessão de Santo Antônio, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.